galerinha querida do meu coração! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre os aspectos naturais da América, o nosso continente. E para começar essa conversa que vai ser um pouquinho longa, né, a respeito da natureza da América, eu quero já iniciar chamando a atenção de vocês para a localização do continente americano. O continente americano, ele é muito longo em latitude, né? Ele é extenso em sua latitude. De norte a sul, a gente está falando aí de um continente que é recortado pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Isso também mostra pra gente a diversidade de paisagens que existe nesse continente, né? A diversidade climática, a diversidade de relevo e, obviamente, a diversidade histórica, cultural. Por quê? Porque ele é muito grandão. São muitos países nesse continente. Nós sabemos que esse continente ele é regionalizado, né, em 3 regiões geográficas, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Temos também aí a regionalização política e cultural, né, que é a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, onde ficam ali os países de origem anglófona, né, que tiveram ali a descendência com os povos germânicos, por isso que são também povos saxães, né, por isso que o nome diz já América anglo-saxônica. E a América Latina, latinos, o próprio nome já está dizendo pra gente, do México até o extremo sul do Chile é a América Latina, tá bom? Então essas 2 regionalizações aí já mostram pra gente que a diversidade não é só dos aspectos naturais, mas é uma diversidade também dos aspectos humanos. Mas hoje a gente vai conversar sobre os aspectos naturais e primeira coisa que a gente tem que ter em mente, diversidade de paisagem. Agora vamos aprofundar nessa matéria, vamos falar um pouquinho sobre relevo. Eu fiz aqui para vocês, né, um pequeno mapa falando sobre essa diversidade de paisagem e eu logo puxei uma seta para o quê? Para ocupação. Essa diversidade de paisagem na América foi muito benéfica para a ocupação desse território, né? Propiciou a esse território uma vasta ocupação em todo o seu território. Por quê? Muitos recursos naturais, um território que é diversificado, então a gente pode escolher aonde eu posso fazer a melhor ocupação com base no tipo de economia, né, que o colonizador queria trabalhar naquela região. Sem pensar um pouquinho sobre o aspecto do colonizador, voltando um pouquinho no tempo, né, na época em que eram só os indígenas, né, aqueles homens originários, os povos nativos, o que a gente pode trabalhar aqui? Os recursos que a terra traz para essas pessoas. Essa riqueza natural é muito benéfica para a ocupação. E isso mostra o quanto que a América ela vai possibilitar para a gente aqui nessa aula de geografia relacionar sempre os aspectos da natureza com os aspectos humanos. E a gente vai fazer isso o tempo todo, tá bom? Então fica ligado aqui na aula. Bom, falando um pouquinho sobre o aspecto do relevo, a gente vai perceber que existe um conjunto diversificado de relevos. Altas cordilheiras ao oeste, planícies e depressões ao centro, formações jovens, né, ao oeste, pulei aqui, planaltos e montanhas antigos e desgastados ao leste, e na costa leste a gente vai ter o quê? Montanhas e planaltos, mas principalmente muitas cidades e indústrias. A costa leste, o litoral leste da América, ele foi amplamente ocupado por cidades e indústrias. Inicialmente falando, até assim do Brasil, né, a gente vai perceber que é a costa leste, a primeira área a ser ocupada pelo colonizador, justamente por conta do quê? Do litoral, né, que permitia aí essa expansão marítima, né, de onde vinham ali os colonizadores, escoamento de produção, essa presença aí, né, das serras, a Serra do Mar, que permitiu ali que os portugueses se sentissem um pouco mais resguardados, né, naquele momento em que eles vieram para cá em 1808, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Então tem todo um contexto histórico que se encontra com as características naturais da América. Bom,
Falamos aqui sobre relevo, falamos um pouco sobre clima. Só para dar uma pincelada a mais nessa questão de clima, a gente precisa pensar na diversidade climática também, né? Lembra que eu falei dos paralelos? Círculo polar ártico, trópico de Câncer, linha do Equador, trópico de Capricórnio, tudo isso vai trazer para a gente aí, através dessa latitude diversificada, diferentes climas. Então, ao norte a gente tem clima temperado, clima frio de montanha, clima frio polar. Ao centro, a gente vai ter ali a presença do quê? Do clima tropical, clima equatorial, semiárido, né? Lá no Nordeste brasileiro, né? A gente vai ter também clima frio de montanha ao sul da América. Por quê? Clima subtropical. Vou dar só um bizu para vocês, que essa questão de clima é muito fácil. É uma matéria que vai acompanhar vocês na vida. Se você pensar assim, geografia física e vestibular, vou te falar, uma matéria que vai sempre cair na prova de vestibular. Gente, é histórico. Enem principalmente. O tema que o Enem mais cobra no vestibular, historicamente, em geografia física, é climatologia. E eu já vou dizer por quê. Clima mexe com tudo. Tudo. Clima mexe com os aspectos da natureza de uma forma isolada, desastres naturais. Clima vai mexer com a influência desses desastres, as pessoas, as cidades. Gente, o clima mexe com a roupa que a gente vai vestir em determinada ocasião, em determinada situação atmosférica. O clima mexe com as atividades econômicas. Então, clima é uma matéria, é um assunto, é um tema que possibilita a geografia ser a geografia, tá? Não somente o clima, tá? Mas o solo também, que é um tema que vocês precisam sempre dar muita atenção. Por quê? Porque faz o casamento entre a geografia física e a geografia humana, tá? Então, pega esse bizu aí. Então, quando eu falo dessa diversidade de paisagem, eu estou falando de uma diversidade climática, são climas diferenciados. Se eu tenho climas diferenciados, eu tenho o quê? Uma vegetação diferenciada, uma hidrografia muito rica, né? Porque, por exemplo, quando eu falo clima equatorial, eu estou falando de um clima quente, eu estou falando de um clima úmido. Na América, por exemplo, a zona equatorial, ela tem a presença da floresta amazônica, uma floresta imensa. E uma coisa que a gente precisa pontuar aqui é essa evapotranspiração que ocorre na floresta amazônica, né? Aquela região ali é muito quente, um clima equatorial, estratosfericamente quente, um calor danado, né? E assim, somado a essa questão do calor, a gente tem ali a presença de uma big floresta. E aquelas plantinhas, meu povo, elas ficam, suando, a sudorese da plantinha, que a gente chama de evapotranspiração. Essa evapotranspiração, esse suorzinho da planta, ele vai sendo exalado ali naquele ambiente, vai subindo na atmosfera e vai criando ali nuvens carregadas de água. Essas nuvens, esses rios voadores, né, esses chamados rios voadores do Amazonas, eles que vão fazer chover no sudeste brasileiro, no sul brasileiro. Olha como essas nuvens lotadas de água, oriundas aqui, do suorzinho da floresta amazônica, do suorzinho da evapotranspiração dessa floresta. Olha aonde essas nuvens vão parar dentro do território brasileiro. Então, isso é um momento, né? Isso que eu estou falando agora para vocês me possibilita trazer para a aula um momento de chamar a atenção de vocês para uma das importâncias da floresta amazônica. Outra coisa também importante que a gente precisa pontuar, né, sobre essa questão climática, é trazer uma setinha aí para a questão dos aquíferos. E aí a gente já entra em um outro assunto, né, na hidrografia, na formação de rios. A América, ela é riquíssima em água.
né? A floresta amazônica também tem ali a presença da bacia hidrográfica do Amazonas, a bacia hidrográfica do Pantanal, né? Que é ali, ó, um rio imenso, são rios imensos acumulados naquela região. O Brasil é um país com uma rede hidrográfica muito rica. Não somente o Brasil, mas toda a América tem muitos rios, né? É uma zona, a gente está falando de uma área, quando a gente fala em América, a gente está falando, gente, de riqueza em tudo, de diversidade em tudo. E agora retomando, né, a questão dos aquíferos, que eu falei para vocês que eu já entro em hidrografia, os aquíferos são riquezas aquáticas. A gente está falando aí de águas subterrâneas que foram acumuladas por conta de uma característica específica daquela rocha, que é como se fosse uma rocha esponjosa. Essa rocha, que é esponjosa, ela vai acumulando o líquido dessa superfície, vai retendo ali aquele líquido, tá? E aquela água vai ficando ali acumulada, uma água potável, uma água pura, riquíssima. E esse aquífero que eu tô falando para vocês, nada mais é do que um reservatório de água subterrâneo. Águas que ficam ali no interior da superfície acumulados. E isso, gente, isso faz com que o Brasil, por exemplo, que tem aquíferos, né? Tem o aquífero no Amazonas, né? O Brasil tem o Alter do Chão, o aquífero Guarani, né? Esses aquíferos que tem uma quantidade de água muito grande. Isso faz com que o Brasil, ó, entre ali, ó, no foco, no alvo do olhar de outros países. Então, acaba sendo também uma questão de recursos que chama muita atenção para o Brasil nessa questão. Então, quando eu estou falando em Amazonas, gente, eu estou falando de riqueza hidrográfica, eu estou falando de riqueza vegetal, eu estou falando de riqueza climática, sabe? Então, aproveito para deixar para vocês aí uma questão geográfica, uma atualidade sobre o Amazonas, porque nós precisamos proteger o Amazonas, tá? Bom, outro aspecto da natureza, né, que a gente pode trabalhar em América é a questão da formação vegetal. Pô, a gente tem aí floresta de conífera no norte, tundra, floresta temperada, floresta tropical e equatorial, pampas, né? A gente tem diversos biomas, inclusive tem um bioma que só o Brasil tem, que é o bioma da caatinga, o cactuzinho lá que retém o líquidozinho, que consegue ficar ali, né, bonitinho, resistindo às intempéries do tempo, do clima seco, né, rachando ali. O cacto lembra o quê? Lembra sertão, né? Lembra lá os cangaceiros, aquela coisa toda. A caatinga é um bioma brasileiro. Essa vegetação de cacto marca muito essa região do Brasil. Então, meu povo, perceberam isso? Diversidade de paisagem é o quê? Diversidade climática, diversidade de relevo, diversidade de vegetação, tá? É importante vocês copiarem essa matéria do quadro, que eu vou deixar aí as fotinhos para vocês no final desse vídeo, copiarem essa matéria no caderno de vocês, fazerem a leitura do que eu anotei, olharem os mapas, né? Mapa de relevo da América, dá aquele bizu ali, mapa de clima da América, mapa de vegetação da América, só para você fixar essa matéria aí, tá? Depois de assistir esse vídeo aula, depois de ter aprendido bastante com essa aula, tá bom? Então, ó, ficamos por aqui e tchau, tchau!